Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa quinta-feira. Começamos pelo Campeonato Brasileiro, falando sobre a vitória do Bahia por 2-1 para o Fortaleza. O time baiano apostou em uma postura reativa, bateu o Fortaleza na Fonte Nova e deu um salto na tabela do Brasileirão. O tricolor chega agora a 25 pontos e sobe para a 9ª posição. Já o tricolor do PC cai para o 12º lugar. Gols de Gilberto e Juninho para o Bahia e de Bergson para o Fortaleza. Placar final 2-1 em jogo adiado da 18ª rodada do Brasileirão. Falando sobre Copa do Brasil, os treinadores estrearam com derrota nesta quarta-feira. Mas antes a gente fala sobre os outros dois jogos, porque o Palmeiras venceu por 3-0 em 5 minutos e colocou um pé na próxima fase da Copa do Brasil. 3-0 para o Verdão em cima do Ceará. Já o Cuiabá perdeu em casa, sem técnico, para o Grêmio por 2-1. Marcelo Chamusca saiu antes do esperado e não esperou a partida da Copa do Brasil para ser anunciado pelo Fortaleza. Cerca de 4 horas antes do confronto, foi anunciada a saída do treinador do time de Mato Grosso. Agora sim, falando sobre os dois jogos que envolveram Flamengo e Internacional, que estreavam técnicos nesta quarta-feira, o Inter perdeu por 1-0 em casa para o América Mineiro, que já surpreendeu eliminando o Corinthians na fase anterior. E fazendo uma análise rápida do que foi o jogo, o Inter de Abel Braga jogou pouco e transformou o segundo tempo em um desespero pelo gol. Agora, vale lembrar que Abel, assim como o Rogério Ceni no Flamengo, comandou só um treino no Internacional. E não dá pra dizer que a equipe destoou totalmente. O gol foi sofrido na mesma jogada que castigou a equipe do argentino até nas duas melhores atuações, a bola aérea defensiva. Com a confusão, a busca pelo gol tornou-se um emaranhado no ataque que não resultou em absolutamente nada. Placar final: Inter 0, América Mineiro 1. O Flamengo perdeu em casa também com mais um show de Brenner. Como joga o garoto do São Paulo? 2-1 para o time paulista em pleno Maracanã. Agora, de novo, resultado não demonstra o que foi o jogo. O resultado da estreia do novo comandante é frustrante, mais ainda pelas circunstâncias em partida decisiva em um jogo de 180 minutos. Mas é possível dizer que o time que vai ao Morumbi na próxima quarta-feira tentar reverter o placar de 2-1 flertou com o passado vitorioso, o que é suficiente para aumentar a esperança do torcedor. Rogério Ceni, na entrevista coletiva, despiu-se da vaidade e admitiu que emulou o Flamengo de Jorge Jesus com pitadas de seu trabalho no Fortaleza para apresentar uma cara nova após o frustrante e apático trabalho de Domenech Torrent. Deu certo como performance, não como resultado, e agora o classificado vai ser definido na próxima quarta-feira. Lembrando que o Rogério Ceni, na sua carreira como treinador, ainda não conseguiu vencer o São Paulo. É um tabu que o treinador vai ter que tentar quebrar aí para conseguir avançar de fase na Copa do Brasil com o Flamengo. Falando agora sobre o Vasco da Gama. Germancano vive lua de mel com a torcida do Vasco desde que desembarcou no Rio de Janeiro em 6 de janeiro desse ano. Recebido com festa, fez valer a confiança da torcida. Geralmente, precisando de apenas um toque, tornou-se artilheiro. Nesta quinta, porém, chega a 60 dias sem gols, seu maior jejum em São Januário. O último foi anotado na vitória por 3-2 sobre o Botafogo, em 13 de setembro, pelo Brasileirão. Nesse período, o time caiu de 4º para 18º colocado, do G4 para o Z4. Cano não marca há 9 jogos. Vale destacar que, por um problema na coxa direita, ele perdeu os 4 primeiros jogos de Ricardo Sapinto à frente do time. Sentiu o problema no aquecimento do duelo com o Corinthians, que marcou a estreia do português à frente da equipe. Mesmo com o incômodo jejum, os gols de Cano representam 45,7% do total marcado pelo elenco até aqui. 16 dos 35, o que mostra um pouco da dificuldade do Vasco em fazer gols na ausência de Germancano balançando as redes, e isso inclusive pode ser um dos indícios que comprovem essa queda abrupta do Vasco no Brasileirão, como a gente falou aqui, da 4ª para a 18ª colocação. E a última de hoje é em Tóquio, falando sobre natação. Nicolas Santos segue impressionando o mundo da natação. Aos 40 anos, ficou muito próximo de bater o recorde mundial dos 50 metros borboleta em piscina curta.
ao vencer uma etapa da Liga Internacional de Natação, que está sendo disputada em Budapeste, na Hungria. Na mesma competição, fez 2 vezes seguidas o melhor tempo de sua vida nos 100 metros borboleta, perdendo apenas para o supercampeão Charles Leclerc. Na história olímpica, só 3 nadadores, entre homens e mulheres, participaram das Olimpíadas com mais de 40 anos. William Henry, em 1900, com 41 anos, Bartholomeus Rudenburg, em 1912, com 42, e Dara Torres, em 2008, com 41. Nicolas tenta então ser o 4º atleta na história a chegar a uma Olimpíada com mais de 40 anos na natação. E claro, beliscar medalhas aí para o Brasil nos Jogos Olímpicos do ano que vem. E a gente se encontra amanhã, sexta-feira, com muito mais por aqui. Lembrando que neste final de semana o Brasileirão é mais cedo. Quase todos os jogos no sábado, domingo não tem jogo e na segunda-feira a rodada é completada com mais 2 partidas. Amanhã a gente fala mais sobre isso e muito mais. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.